Revelado a incrível libertação espiritual que quebrará pactos malignos na sua linhagem familiar. Mariana sempre soube que havia algo de estranho em sua família. Desde pequena, o sussurro do passado envolvia sua casa com uma névoa de mistério e medo. Os olhares pesados de seus pais e avós, as murmurações abafadas de histórias obscuras que dançavam entre os cômodos, tudo a fazia sentir-se uma prisioneira em uma realidade que não escolheu. Aos 28 anos, publicitária admirada no trabalho, Mariana enfrentava um dilema profundo. A expectativa de seus pais por um futuro brilhante e a selvagem necessidade de liberdade. Numa tarde cinzenta, com a chuva batendo forte na janela, Mariana recebeu a notícia de que sua avó estava doente e a crise familiar parecia se intensificar. Suas mãos tremiam de ansiedade ao pensar na possibilidade de perder alguém que sempre foi sua âncora. O coração disparado pulsava como um tambor dentro dela, lembrando-a de que era hora de buscar respostas. Com um impulso quase sobrenatural, decidiu explorar o sótão da avó, um lugar que sempre teve um ar de assombração. Subindo os degraus rangentes, a curiosidade misturava-se ao medo. Ali, em meio a caixas empoçadas, uma luz suave iluminou algo que chamou sua atenção. Era um diário antigo. As páginas amareladas pareciam sussurrar segredos de gerações passadas. Mariana, com o coração na garganta, abriu o diário e mergulhou nas palavras de sua bisavó. Contos sobre pactos sombrios e promessas amaldiçoadas se desenrolavam diante dela, como um filme aterrorizante que tornava seus olhos largos de horror. "Meu Deus", sussurrou, as palavras soando mais como um grito silencioso em sua mente. A intensidade da descoberta a envolveu. Essas eram histórias de perdas, traições e destinos marcados por assombrações que pareciam seguir a família como uma sombra indesejada. Seu corpo gelou. Ela era parte daquela linhagem sombria e não sabia como se desvencilhar disso. A culpa e o medo a cercavam e uma sensação de urgência a espremia. Como poderia carregá-las? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o diário em mãos, Mariana decidiu que não lutaria sozinha. Reuniu seus amigos em busca de acolhimento e apoio. Em cada conversa, ela percebeu que suas histórias também carregavam fardos, cada um lutando suas batalhas silenciosas. Essa partilha de vulnerabilidade se transformou em um abrigo, intensificando a conexão entre eles. A união parecia um feixe de luz em sua vida turva. Em uma cerimônia de desapego organizada em um terreiro, Mariana se viu desejando cortar os laços com sua herança maldita. O medo e a esperança se entrelaçavam enquanto subia ao palco. Os rostos dos amigos cheios de encorajamento a rodeavam. Os instantes anteriores à sua fala estavam pesados, e o peso das expectativas familiares e o eco da voz de seu pai a assombravam. O que realmente escolheria? Liberar-se de uma maldição ou se permitir presa a algo que nunca quis? As lágrimas escorriam pelo rosto, e ela respirou fundo, realizando que aquele momento poderia ser a virada de sua história. Uma escolha se aproximava, pulsando como um batimento cardíaco. O que Mariana decidiria? A sala parecia vibrar com a energia de seus desejos e medos, pronta para abraçar a sua decisão, mas a dúvida pairava no ar. A história estava longe de acabá-las, e a tensão do que viria a seguir era palpável. Mariana encarou o público, sentindo o peso das expectativas nas costas. O altar estava em frente a ela, adornado com flores e velas acesas, um espaço sagrado que pulsava com a energia de todos ali. O cheiro da erva doce e do alecrim invadia suas narinas, trazendo uma mistura de calma e excitação. Mas a batida frenética do seu coração não diminuía. Na verdade, ela parecia ecoar em cada canto. O murmúrio ao seu redor gradualmente silenciou, e um vazio se formou em seu peito. Eu tenho uma escolha a fazer", começou, a voz trêmula, mas decidida.
Olhou nos olhos dos amigos que sempre estiveram ao seu lado. Os rostos acolhedores lhe davam força, e naquele instante as palavras de sua bisavó ecoaram em sua mente. Somos o que escolhemos ser, não o que fomos forçados a carregar. A respiração dela se tornou mais pesada. Minha família tem um legado de dor, pactos que não foram quebrados, promessas que se tornaram correntes. Hoje eu decido romper com isso. Cada palavra parecia ganhar vida, como se um novo caminho estivesse se abrindo. A energia no ar se transformou, e os amigos começaram a se mover, como se a determinação dela se espalhasse, contagiando a todos. Um aplauso suave começou a se formar, e Mariana sentiu as lágrimas quentes escorrendo. Era como se uma pedra estivesse sendo erguida de seu peito. Mesmo assim, a dúvida não se dissipou completamente. Era apenas o começo de uma jornada. Mas o que vem depois? Ela se perguntou. Era uma pergunta que a seguia, como um espectro invisível. A cerimônia prosseguiu, com rituais e orações que pareciam se entrelaçar com sua própria história. Cada gesto, cada mantra, era um convite para deixar para trás partes dela mesma que já não serviam mais. As vozes de seus amigos misturavam-se à batida do tambor, criando uma sinfonia de esperança. Era um renascimento, um chamado à vida. Eu sou mais forte do que qualquer pacto, repetiu em seu coração. Quando acabou, Mariana estava em um estado de transe. O peso das gerações parecia ter aliviado, transformado em um leve resplendor que a envolvia. Ela olhou para o altar, onde um pequeno amuleto simbolizava a libertação de sua linhagem, e fez uma promessa consigo mesma. Nunca mais deixaria que o passado definisse seu futuro. Quando saiu do terreiro naquela noite, a brisa fresca a envolvia como um abraço protetor. Mas ao caminhar pelas ruas iluminadas, uma sombra conhecia seu nome. Uma figura familiar surgiu à distância e o coração dela disparou ao reconhecer o olhar familiar que a seguia. Era sua mãe, uma expressão de preocupação e confusão estampada no rosto. O que ela estava fazendo ali? Seria possível que, mesmo após sua decisão de liberar-se, Mariana ainda tivesse que enfrentar o peso ancestral de sua família? O ar pareceu se tornar denso, a liberdade recém-conquistada ameaçada por uma conversa que estava para acontecer. Mariana não sabia se estava pronta, mas uma certeza crescia dentro dela. Era hora de desafiar não apenas os pactos, mas também as vozes que ainda a assombravam. E assim, enquanto se aproximava, uma pergunta surgia em sua mente. Será que o amor pode quebrar barreiras que a dor construiu? O coração de Mariana batia forte enquanto ela caminhava em direção à figura que trazia tanta familiaridade e mistério. A luz da lua iluminava o rosto de sua mãe, mas não suavizava a expressão de preocupação que se apossava dele. A noite estava silenciosa, como se o mundo estivesse esperando por essa conversa crucial. Mãe, Mariana começou, sua voz quase um sussurro. Mas a mãe a interrompeu. Mariana, eu preciso falar com você, disse sua mãe, a tensão na voz revelando o peso de anos de conversas não ditas. Eu vi o que você fez hoje, e eu tenho medo. Mariana travou. Medo, uma palavra que ecoava na sua mente. Medo do desconhecido, do que poderia acontecer agora que ela havia decidido romper com a história que a cercava. Medo do quê? De eu tentar ser feliz? O fogo dentro dela acendeu, e por um momento, Mariana desejou que os anos de dor que sua mãe carregava não a tornassem tão relutante em aceitar a mudança. Não, minha filha, não é isso, a mãe respondeu, o olhar aflito. Você não sabe o que está invocando. Esses pactos não são brincadeira. Eles têm consequências. E se algo acontecer a você? Mariana fechou os olhos por um momento, buscando a calma que havia encontrado no terreiro. Eram essas as verdades que ela precisava enfrentar. Não apenas a dor de gerações, mas o medo que seus próprios familiares carregavam. Mas eu não posso viver em função de um medo que não é meu. Eu quero andar para frente, mãe. Quero ser livre. As palavras ecoaram no ar, mais altas agora. Mariana sabia que, a partir daquele instante, cada escolha seria um passo em direção ao novo e ao desconhecido. O olhar de sua mãe se suavizou por um segundo, mas logo virou uma sombra novamente. Você tem ideia do que está fazendo?
Eu tenho, mãe. Eu passei a vida toda sendo moldada por essas correntes. E hoje, eu decidi que sou eu quem vai moldar o meu futuro. A força e sinceridade em seu tom deixaram a mãe em silêncio, chocando-a. Era como se, pela primeira vez, Mariana estivesse se libertando não apenas das amarras do passado, mas também da imagem que sua mãe sempre teve dela. E havia algo ali, um espaço para a mudança, para o entendimento. Mas a dúvida ainda pairava, como uma nuvem densa. O amor pode quebrar barreiras que a dor construiu. Mariana pensou novamente, observando a fraqueza e a força em seu olhar. Por favor, só me escute, pediu a mãe, a voz retomando um tom de súplica. Eu só quero te proteger. Mariana sentiu a intensidade daquelas palavras. Esse era o amor dela, tão profundo, mas por muito tempo ofuscado pelo medo. Mãe, eu também quero proteger você. E a única maneira de fazermos isso é enfrentando o que nos assombra. Havia uma nova paixão queimando dentro dela, mas a pergunta ainda existia. Estamos dispostas a romper com o que nos prende? Um silêncio tomou conta, intercalado pelo sussurro do vento. E foi nesse instante que Mariana percebeu que a resposta da sua mãe poderia mudar tudo novamente. Mãe, a frase flutuou no ar, um convite à vulnerabilidade. E a resposta da mãe seria a chave que poderia abrir as portas da reconciliação, ou talvez mergulhar ambas em uma nova jornada de dor. Mariana respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. O que ela não esperava era uma revelação que poderia abalar os alicerces de sua coragem. Você não sabe, mas eu também fiz uma escolha. Mariana sentiu o chão se mover sob seus pés. As palavras da mãe caíram como uma bomba, ecoando no silêncio da noite. Uma escolha? O que isso significava? As perguntas dançaram em sua mente, quase sem resposta. Mãe, do que você está falando? A insegurança na voz de Mariana era evidente, e ela não podia evitar que o medo começasse a se infiltrar em seu coração. A expressão da mãe se fechou por um instante, e Mariana pôde ver o peso de memórias pesadas como rochas nos olhos dela. Houve um momento, muitos anos atrás, a voz saiu trêmula, como se as lembranças fossem fantasmas que não a deixavam em paz. Eu fiz um pacto para proteger você e a sua avó, mas isso teve um preço, e eu não sei se consegui cumprir com isso. Mariana sentiu o estômago revirar. O que mais ela não sabia sobre sua família? Você se colocou em risco por mim? Por que nunca me contou? Como posso confiar em algo que você escondeu por tanto tempo? Porque eu não queria que você suportasse esse fardo, a mãe respondeu, um brilho de lágrimas ameaçando escapar dos seus olhos. Mas agora, meu amor, esse fardo precisa ser levantado. A escolha que eu fiz está ligada ao que você decidiu hoje, e isso pode significar o fim ou um novo começo. Um novo começo. Mariana pensou na terra seca do passado que sempre a acompanhou, e como a decisão de romper com tudo poderia finalmente ser a água que nutriria suas raízes. Mãe, talvez seja a única maneira de quebrarmos esses ciclos de medo. Sua voz estava mais firme agora, repleta de determinação. Mas a mãe balançou a cabeça, como se tentasse afastar uma mosca importuna. Não é só isso, Mariana. Há forças que não conhecemos. Eu não sei se estarei aqui para te ajudar quando tudo isso começar. Você precisa estar preparada. Preparada para o quê? Mariana perguntava, o coração pulsando em seu peito. Uma mistura de expectativa e receio a envolvia. Para enfrentar seus próprios demônios, sua mãe disse com um peso nos ombros, como se falasse de uma batalha interna que Mariana nunca imaginou ser sua. As escolhas que você faz agora terão consequências não apenas para você, mas para toda a nossa linhagem. Mariana observou o rosto da mãe. Cada linha era um mapa de dor e resistência. Recuar agora parecia impossível. Havia algo poderoso surgindo dentro dela, um impulso que não podia ser ignorado. Mãe, eu não posso deixar que o medo continue dominando a gente. Me diga o que preciso fazer e eu farei. As palavras saíram com tamanha sinceridade que quase a surpreenderam. O olhar da mãe se suavizou, um brilho de orgulho misturado ao temor. Diante da escolha que você fez, existe um caminho. Você terá que voltar ao terreiro e invocar as energias que possam nos ajudar. Mas, cuidado, há algo mais no ar, algo que pode tentar te desviar. A adrenalina subia e por um momento
A noite não parecia tão sombria. Mariana se sentiu viva, pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse. Estou contigo, mãe. Juntas podemos quebrar essas correntes de uma vez por todas. Mas antes que pudesse processar o que estava realmente disponível, um grito distante cortou a noite. Mariana parou, o peito apertado. Essa era a confirmação de que algo estava prestes a acontecer. A mãe segurou sua mão e, por um instante, o mundo ao redor parecia se silenciar novamente. Mariana, não só o passado está chamando, mas também o presente. Você está pronta para o que vem a seguir? A resposta de Mariana ficou presa na garganta, misturada com a tensão do momento e um medo ancestral que ela batalhava para superar. O grito ficou mais próximo, ressonando histórias e lamentos. O que ela não sabia era que a batalha estava apenas começando, e a escolha que ela fizera poderia ter consequências que a maior parte da sua família enfrentou em demônios que jamais venceram. E naquele instante, ela percebeu: poderia ser a hora de encarar o que nunca se atreveram. Mariana se sentiu paralisada. O grito ecoava em sua mente, um lamento que parecia atravessar gerações. O medo enraizado no peito a fazia hesitar, mas ao mesmo tempo, um calor crescente de determinação começava a brotar. Mãe, o que era aquele grito? Questionou, tentando entender o que estava acontecendo, suas palavras saindo mais rápidas do que a mente conseguia processar. A mãe retirou a mão, como se fosse ela quem sentia o momento mais intenso. Eu não sei. Pode ser um sinal. Pode ser algo que chamou nossa atenção, mas o importante é que precisamos agir antes que o medo nos consuma. Mariana sentiu um frio na barriga. O que estava prestes a fazer era maior do que qualquer coisa que já havia imaginado. Levantou a cabeça e olhou ao redor, como se procurasse alguma espécie de conforto ou força no ambiente. Era tudo muito novo, porém também era uma chance. E se for perigoso? Ela questionou. Suas mãos tremiam ligeiramente. Mais perigoso ainda é permanecer parada, a mãe disse, com a voz firme, mas ainda carregada de preocupação. Nós não somos as únicas que estamos atentas aqui. Precisamos ir ao terreiro. O sol ainda estava afastado, mas a noite parecia se tornar mais escura a cada segundo. Mariana começou a andar, levando a mãe a acompanhá-la, seus passos agora mais decididos. Quantas vezes você se sentiu presa? Quantas vezes se sentiu incapaz de mudar a direção que a vida tomou? A mãe não respondeu de imediato, suas mãos balançando suavemente ao lado do corpo. Muitas vezes, meu amor. Mas hoje é diferente. A coragem que você tem agora é a luz que iluminará nosso caminho. E há mais em você do que eu poderia imaginar. Mariana sentiu um calor nas bochechas, um misto de orgulho e vergonha. Era verdade que aquelas palavras a tocavam com uma força inesperada. Então, vamos mudar isso juntas. Eu não vou deixar que esses ciclos continuem. Vamos quebrá-los. Quando chegaram ao terreiro, o ar estava carregado com um cheiro de terra molhada. As árvores pareciam sussurrar segredos que Mariana estava prestes a descobrir. Ela se virou para a mãe. O que você precisa que eu faça? Prepare o espaço, acenda as velas, coloque as ervas no altar. Precisamos chamar as energias que vão nos guiar. A mãe instruiu enquanto começava a arrumar algumas coisas ao redor. Mariana respirou fundo. Era como se cada movimento que realizasse exorcizasse um pouco do medo que a envolvia. Com as mãos tremendo levemente, ela acendeu as velas que dançavam à luz do vento, criando sombras que pareciam ter vida própria. Uma energia misteriosa começou a flutuar em torno delas. Mãe, o que estamos realmente invocando? Mariana perguntou, o coração acelerado. Essa noite não era apenas sobre elas, era sobre seus antepassados, sobre pactos e caminhos que precisavam ser revisitados. Precisamos invocar a força das nossas raízes, as anamneses dos nossos antepassados que enfrentaram esses demônios antes de nós. Somente assim nos tornaremos mais fortes do que eles. A mãe instruiu, seus olhos fixos no horizonte. Mariana fechou os olhos e tentou se conectar com tudo aquilo que a cercava. Imaginou as vozes dos seus antepassados, os desafios que enfrentaram e como, assim como ela, tiveram suas próprias escolhas a fazer. Era um sentimento arrebatador, como uma corrente de energia pulsando de dentro.
No entanto, antes que pudesse processar tudo isso, um novo grito ecoou, mais perto desta vez, como se estivesse chamando seu nome diretamente. Um calafrio percorreu sua espinha e por um momento a bravura que sentia vacilou. Mãe, o que está acontecendo? O que é isso? Mariana sentiu seu sangue gelar enquanto a tensão aumentava. A mãe olhou profundamente em seus olhos, a urgência do momento a envolvendo. A hora de enfrentar nossos demônios chegou, Mariana, e eles não virão sozinhos. Era o começo de um confronto que poderia mudar tudo. Mariana respirou fundo, seus pensamentos girando como uma tempestade. Sabia que não havia volta agora. A escolha tinha sido feita e ela estava prestes a descobrir o que realmente significava libertar-se dos pactos que assombravam sua família. O que mais aquecia a noite? E mais importante, o que ela estava prestes a descobrir sobre o que tinha sido ignorado por tanto tempo. Mariana sentia o peso do mundo em seus ombros, enquanto o eco do grito se repetia em sua mente, como um mantra carregado de desespero e dor. Suas mãos tremiam, mas a presença da mãe ao seu lado acendia uma luz interior que parecia dissipar um pouco do medo. O terreiro, com suas árvores imponentes e o cheiro de terra molhada, parecia estar vivo, vibrando com a energia de coisas que Mariana mal conseguia entender. Com um movimento hesitante, ela começou a organizar os elementos no altar. As velas, agora acesas, iluminavam o espaço, projetando sombras que dançavam como se estivessem contando histórias antigas. A cada erva que colocava, uma nova expectativa crescia. Seria aquele ato suficiente para libertar suas almas do passado. Mãe, e se formos confrontadas? Mariana perguntou, a voz um fio de vulnerabilidade. O medo de enfrentar o desconhecido a engoliu, como um lobo faminto à espreita. Se formos, encararemos juntas. Somos mais fortes quando estamos unidas, meu amor. A mãe falou, com um olhar que misturava amor e determinação. E lembre-se, Mariana, o que teme é o que mais precisará enfrentar. Cada um de nós carrega um pedaço dessa luta. As palavras reverberaram na mente de Mariana, como um eco de força ancestral. Ela olhou para o altar, sentindo sua determinação se solidificar. O grito que havia ecoado antes parecia agora um chamado, uma convocação que fazia parte de um ciclo interminável. Mãe, por que agora? Por que esta noite? Mariana sentia que precisava de respostas, um pano de fundo para a tempestade emocional que se formava dentro dela. Porque a energia está alinhada e os espíritos estão prontos para nos ouvir. É como se eles estivessem esperando por nós há muito tempo. A noite é a própria conexão com o que foi e o que pode ser. A mãe explicou, gesticulando com as mãos, como se estivesse desenhando o que não podia ser visto. Mariana sentiu um arrepio. Havia algo sagrado naquelas palavras. Um fio invisível a ligava a todos aqueles que vieram antes dela. Uma união que transcendia o tempo. Mas foi quando um último grito, mais profundo e angustiado, atravessou a noite que seu coração quase parou. Era uma voz familiar, mas distorcida pela dor. É ele! Eu sinto, é meu pai! Mariana gritou, a voz falhando em meio à ansiedade. Uma avalanche de emoções a invadiu, recordações de momentos que preferia esquecer. O que ele quer de nós? Questionou, sentindo os olhos da mãe a fitar com preocupação, enquanto a noite parecia prender a respiração. Ele quer ser ouvido. Existe um ciclo a ser quebrado, respondeu a mãe, colocando a mão no ombro de Mariana. Precisamos invocá-lo. Ele pode estar nos chamando para se libertar, como você deseja. Com um impulso súbito, Mariana fechou os olhos e começou a murmurar em voz baixa. Era uma invocação, uma súplica. Precisava do pai, da conexão que havia sido cortada, da dor que precisava ser transformada. O terreiro começou a vibrar com uma energia palpável, como se fizesse eco ao seu chamado. Naquele instante, a temperatura caiu e a escuridão ao redor se intensificou. As velas tremulavam e um vento forte surgiu do nada, arrepiando a pele de Mariana. Ela sentiu que algo estava prestes a acontecer, uma nova dimensão começando a se abrir diante dela. A esperança e o medo se misturavam, formando um emaranhado poderoso e conflitante. Mariana! A mãe exclamou, a voz dela tingida de urgência. Olhe para o altar! O que estava acontecendo? A tensão aumentava de forma quase insuportável. A atmosfera vibrava e a história de sua linhagem estava prestes a ser revelada.
Mariana mal sabia, mas o que aquele momento traria poderia mudar a percepção sobre quem eram e quem poderiam se tornar. Mas que segredos o passado guardava e como isso afetaria o futuro delas? O verdadeiro teste estava apenas começando. A luz das velas parecia dançar ainda mais freneticamente, como se tivesse vida própria, respondendo à invocação de Mariana. Respirando fundo, ela sentiu seu coração acelerar. O ar estava pesado, carregado de um pressentimento que a fazia sentir a presença de algo além, algo que parecia inquieto, aguardando um momento de manifestação. Naquele instante, a figura de seu pai começou a se moldar à sua frente. Era como se a sombra se tornasse visível, trazendo o contorno familiar de um homem que ela havia perdido, mas nunca esquecido. Mariana ofegou. A emoção atravessou-a como um choque elétrico. A imagem era difusa, quase etérea, mas seus olhos, mesmo na penumbra, brilhavam com uma intensidade feroz. "Mamãe, olha!" Mariana gritou, incrédula. Sua mãe apenas murmurou algo em resposta, os olhos presos na figura que emergia lentamente do fluxo da energia espiritual criada pelas velas e pelas ervas. "O que você deseja, pai?" Mariana perguntou, a voz entrecortada pela expectativa. A presença estava ali, quase solidificada, e ela não podia acreditar que finalmente tinha a chance de conversar com ele. "Liberdade." A voz dele soou, baixa e tremulante, como um sussurro levado pelo vento. O pedido reverberou no coração de Mariana. Era como se algo dentro dela começasse a quebrar, uma barreira que a mantinha afastada daquela verdade. Você está preso. O que aconteceu? Mariana sentiu um nó na garganta aumentar. Uma tempestade de emoções a invadia e lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. Erros, promessas não cumpridas. O que foi feito se reflete em você. A dor da nossa linhagem é uma herança pesada, respondeu ele, sua forma tornando-se mais nítida, cada vez mais palpável à medida que falava. Eu não terminei. Eu não consegui. Mariana balançou a cabeça, um turbilhão de sentimentos se formando dentro dela. A dor de seu pai e o peso de sua própria luta a uniam de maneira visceral. Mas podemos mudar isso, podemos quebrar esse ciclo. Sim, ele sussurrou, e com isso as velas brilharam intensamente, como se alcançassem uma nova frequência. A energia no ambiente se transformou em uma aura dourada. Mariana olhou para sua mãe, e os olhos dela se encontraram. Havia um entendimento silencioso entre elas, um pacto de união. Seriam mais fortes juntas. Vamos quebrar essas correntes, pai. Vamos libertar você e todos nós. É preciso coragem. É preciso verdade. Ele disse. Os pactos eu criei precisam ser desfeitos. Só assim vocês estarão livres. Mariana sentiu um peso no estômago, o dilema brotando dentro dela. Ela sabia que a verdade nem sempre era fácil de carregar. Mas ao mesmo tempo, a promessa de libertação a atraía de forma irresistível. Seria capaz de encarar os segredos que poderiam feri-las. Ao despertar desse pensamento, Mariana percebeu que o vento havia parado e um profundo silêncio ecoava ao redor do terreiro. Estava feita a convocação, mas o que iria acontecer a seguir? Iriam conseguir se livrar do passado sombrio ou se tornariam reféns da verdade que iriam descobrir? Mariana, sua mãe interrompeu os pensamentos turbulentos. Olhe para o altar novamente. Havia algo mudando ali, algo que ia além da presença de seu pai. Era a manifestação das verdades que precisavam ser enfrentadas, e a tensão crescia, suficiente para quase rasgar o tecido da noite. Mariana sentiu um aperto no coração. Quais verdades estavam sendo reveladas? O que ela não sabia sobre sua própria história? Com um passo à frente, ela parecia pronta. Mas o que estava se formando sobre a luz das velas poderia ser a resposta que romperia tanto suas limitações quanto a da linhagem de sua família. O que mais o futuro reservaria? As respostas estavam ao alcance, mas será que Mariana e sua mãe estavam preparadas para encará-las com coragem? A aura dourada no altar pulsava como um coração ansioso por liberdade. As velas tremulavam mais intensamente e uma brisa sutil acariciava o rosto de Mariana. Ela e sua mãe estavam em um momento de tensão, como soldados prestes a avançar em uma batalha desconhecida. Mariana começou a se aproximar do altar, sentindo a energia vibrante ao seu redor. Os elementos ali dispostos pareciam ganhar vida.
As ervas espalhadas já não eram meros objetos, mas portadoras de antigas histórias e segredos guardados. O peso do passado estava prestes a ser revelado. Eu sinto que algo está vindo, disse sua mãe, a voz um pouco trêmula. A expressão em seu rosto mostrava uma mistura de medo e esperança. Mariana desejava, do fundo do coração, que a coragem que sentia dentro dela pudesse aquecer o coração da mãe. Estamos juntas, mamãe, ela disse, tentando transmitir a força que não sentia completamente. Não vamos deixar que o medo nos pare. Temos o poder de mudar tudo isso. À medida que elas se aproximavam mais do altar, figuras começaram a se materializar ao lado da imagem do pai de Mariana. Eram sombras, rostos conhecidos e desconhecidos, como se uma ancestralidade inteira estivesse se reunindo. Um entre eles, uma mulher idosa, tinha um olhar penetrante que parecia enxergar na alma de cada presente. Esses são os ecos da nossa história, a mulher disse com uma voz suave, mas firme. Estão aqui para nos ajudar a enfrentar as verdades ocultas. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Que verdades? O que vocês têm para nos contar? A dor e o sofrimento que acompanharam sua linhagem não são apenas por acidente, a mulher explicou, os olhos nunca se afastando de Mariana. A escolha de seguir por caminhos obscuros, pactos malditos, tudo isso foi acumulado. Vocês podem quebrar esse ciclo. Ouvindo essas palavras, Mariana sentiu seu corpo se manifestar em um tumulto de emoções. E se não conseguirmos? Mariana perguntou, o temor evidente em sua voz. E se, ao invés de libertação, trouxermos ainda mais dor? Somente enfrentando a verdade é que a cura virá, a mulher de olhar firme respondeu. Vocês têm a força necessária. A coragem que falta em vocês é um reflexo do amor que as une. Mariana olhou para sua mãe. O desespero estava lá, mas havia também uma luz começando a brilhar. O elo entre elas estava se tornando mais forte a cada instante. Faremos isso juntas, mamãe, disse Mariana, tomando a mão da mãe em um gesto de união. Vamos enfrentar o que está escondido. O altar começou a brilhar ainda mais. Agora as velas tremeluzentes pareciam formar um círculo mágico, convocando as forças dos antepassados. As sombras começaram a se aglutinar, formando um mural de histórias e memórias, cada uma contada em silhuetas dançantes. Preparem-se, o pai de Mariana sussurrou, sua presença forte e protetora. A verdade que vocês vão descobrir é poderosa, mas lembrem-se, o amor sempre será sua maior arma. Nesse momento, o clima no ambiente mudou. Era como se o tempo tivesse parado e um silêncio profundo tomasse conta do ar. Mariana sentia seu coração pulsar mais forte, o peso das palavras de seu pai reverberando em seu ser. Ela estava prestes a descobrir as chaves que poderiam abrir as portas da verdade e da libertação. Porém, uma pergunta inútil pairava no ar. Estaria preparada para as consequências? As sombras no altar se agitaram de repente, intensificando a luz e revelando uma imagem que fez a respiração de Mariana falhar. A figura de uma mulher estava ali. Uma ancestral com um semblante que ela reconhecia, mas não entendia. A conexão era palpável, e a revelação prestes a acontecer poderia mudar tudo. Mariana sentiu um nó na garganta e um frio na barriga. O que essa figura estava prestes a contar? O que mais seu passado escondia? A verdade estava próxima. Mas seria Mariana forte o suficiente para aceitá-la? A figura da mulher se aproximou lentamente, a luz do altar iluminando seu rosto, revelando traços que Mariana reconhecia como os da avó que nunca conheceu. O coração dela disparou ao se deparar com aqueles olhos tão familiares, repletos de histórias e sabedoria. Você é a portadora de nossa coragem, Mariana, a ancestral disse, a voz ecoando como um canto suave mas poderoso. Chegou a hora de você descobrir o que realmente ocorreu no passado da sua família.
Sua história não é apenas uma sequência de eventos tristes, é a base de sua força. Você tem o poder de transformá-la. Mariana sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos, mas não era só tristeza que a envolvia. Era como se um peso estivesse sendo levantado de seus ombros. A presença daquela mulher trazia esperança, e ela queria ouvir mais, mesmo que o medo ainda estivesse bem presente. Começou com uma promessa quebrada. A mulher continuou, seu olhar fixo em Mariana. Um pacto feito em desespero, buscando proteção, mas que trouxe apenas dor. Marcas de tristeza ficaram gravadas nas almas de nossas antepassadas, e essa dor foi passada adiante como uma sombra. O que eu preciso fazer? Mariana perguntou, sua voz firme apesar do tremor que correu pelo corpo. Olhe para os dons que você possui, a mulher respondeu. Através deles, será possível acessar a verdade oculta e oferecer expiação aos nossos espíritos. Mas isso exigirá coragem. Você terá que enfrentar suas próprias sombras e as da sua mãe, desafiando o que foi dito e o que não foi ousado a ser falado. Mariana virou-se para a mãe, que a observava com esperanças renovadas, a expressão agora mesclando mágoa e força. Ela tinha também suas dores, suas histórias não contadas. Através dos olhos da mãe, viu o quanto tudo aquilo a afetava. O amor incondicional entre elas era a chave, mas cada porta só se abriria através da verdade. Estamos juntas, mamãe, Mariana reafirmou, buscando conforto e coragem em sua própria fala. Vamos enfrentar o que for preciso. As sombras ao redor do altar começaram a vibrar, como se reconhecessem a determinação delas. A presença da ancestral se intensificou, e a luz dourada pulsava em um ritmo vibrante. As figuras começaram a dançar, formando um círculo, e um canto ancestral ressoou entre elas, mesclando as vozes em uma melodia repetitiva e hipnotizante. Ouça, é o chamado de sua linhagem, a mulher disse. Ative seu poder. Com as mãos unidas, Mariana e sua mãe sentiram uma onda de energia envolvê-las. Era como se a essência dos ancestrais estivesse preenchendo seus corações, acalmando a tempestade interna que havia se instalado. Mariana fechou os olhos, respirou fundo e se permitiu sentir. Uma corrente de compreensão começou a fluir em direção a elas, repleta de memórias e segredos. Em um momento, uma visão a atingiu como um raio, imagens de sua família, de risos e lágrimas. Ela via mulheres guerreiras lutando contra um sistema que aprisionava suas almas. Sentiu a dor e a força que cada uma carregava. Isso não era só sobre ela, era sobre cada mulher que havia precedido seu caminho. É hora de libertar nosso legado, Mariana sussurrou, e as palavras pareciam ecoar no altar. Vamos quebrar esse ciclo. As sombras começaram a se agitar freneticamente e a energia ao redor intensificou-se, como um furacão prestes a desabrochar. Mariana compreendeu que esse era um instante decisivo, a oportunidade de acabar com o que as aprisionava. Mas, à medida que a luz crescia, uma nova figura emergiu das sombras, uma presença ameaçadora que parecia implodir o clima de cura. Mariana sentiu o coração acelerar novamente, a dúvida voltando a surgir. Você está pronta para enfrentar a verdade, a figura sussurrou, seus olhos penetrantes refletindo os medos mais profundos de Mariana. Ela teve certeza de que o verdadeiro teste estava apenas começando. O que mais os antepassados tinham a enfrentar? Estaria Mariana pronta para lutar contra as sombras que ameaçavam consumir todos eles? Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. A figura sombria diante dela parecia moldar-se a partir de seus próprios medos, crescendo a cada segundo. Era como se o próprio passado a confrontasse, trazendo à tona não apenas as dores que já conhecia, mas todas as verdades que estavam escondidas sobre camadas de segredos ancestrais. É hora de você decidir, Mariana. A voz sombria soou,
ecoando de maneira distante, mas angustiante. Vai aceitar a verdade ou continuará se escondendo na ilusão da liberdade? Com o coração pulsando como um tambor frenético, Mariana respirou fundo. Ela olhou para sua mãe ao lado, sentindo a energia compartilhada entre elas, um laço que desafiava qualquer sombra que tentasse separá-las. Estamos juntas, pensou, sentindo a determinação brotar como uma chama renovada. Você não pode mudar seu passado, a figura insistiu, sua presença tornando-se mais opressiva. Essas correntes são mais fortes do que você imagina. Não, você está errado, Mariana gritou, a voz forte e clara, cortando o ar pesado com sua certeza. Eu não sou escrava do que aconteceu antes. Eu sou o que escolho ser agora. Uma onda de energia pulsante enviou um arrepio pela espinha da ancestral que estava presente ao lado delas. A mulher idosa, agora cheia de vigor, sussurrou palavras de encorajamento. A força de sua escolha ressoa com o poder das que vieram antes de você, Mariana. Use isso. Mariana levantou a cabeça, sua coragem crescendo em resposta à voz de sua ancestral. Estamos aqui para transformar nossa dor em força, para quebrar esses ciclos malignos que envenenaram nossa linhagem. Com os olhos fixos na figura ameaçadora, ela decidiu que era hora de encarar. Eu invoco todos os meus antepassados que lutaram e sangraram por liberdade. Eu libertarei nossas almas da dor que nos aprisiona. Nesse momento, o chão sob seus pés explodiu em luz. As velas ao redor do altar brilharam intensamente e um vento forte se ergueu, levantando folhas e flores em um furacão de cores. A figura sombria começou a tremular, sua forma perdendo força diante do brilho da determinação de Mariana. Você não pode resistir, a figura gritou, mas sua voz já mostrava sinais de fraqueza. Uma certeza de mudança encheu o ambiente, fazendo a energia vibrar como se estivesse pronta para explodir. Elas não estavam sozinhas. Mariana e sua mãe entrelaçaram as mãos, e a luz dourada do altar começou a se expandir, envolvendo-as em um abraço acolhedor. Juntas somos mais fortes, juntas somos a libertação que nossa família precisa, Mariana declarou, sua voz unindo-se ao coro de seus antepassados. Uma onda de poder invadiu o espaço, e a presença anterior começou a se desvanecer, dissolvendo-se na luz intensa que brotava de Mariana e sua mãe. À medida que essa força se intensificava, lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Mariana. Ela sabia que o peso de gerações estava finalmente se desintegrando. Quando a figura sombria desapareceu, o silêncio tomou conta do terreiro. O ar estava carregado de emoção, um profundo sentimento de libertação e renovação. Mariana olhou ao redor, seus olhos se encontrando com os da mãe, que brilhavam com orgulho e alívio. As sombras ao redor agora dançavam em celebração, como se a história de sua linhagem estivesse finalmente sendo reescrita. Fizemos isso, Mariana exclamou, envolvendo a mãe em um forte abraço. Um murmúrio suave encheu o espaço, uma canção de vitória que reverberava entre os ancestrais presentes. Vocês são a luz que rompe as trevas, a nova geração que traz a esperança, a mulher ancestral disse, seu olhar orgulhoso fixo em Mariana. E naquele instante, Mariana percebeu que não era apenas sua liberdade que estava em jogo, era um novo começo para todas as mulheres da sua família. Elas poderiam se libertar não só da dor, mas também das correntes do medo e do passado. A história que se desenrolaria à frente seria escrita por mãos firmes e corações valentes. Ao sair do terreiro, Mariana sentiu a brisa fresca acariciando seu rosto, como se o próprio universo estivesse sorrindo para ela. Agora, cada passo que dava era um símbolo da escolha que tinha feito, uma afirmação de quem realmente era. Vamos continuar essa jornada, disse a mãe, com um sorriso radiante. O futuro será nosso e será brilhante. As palavras ecoaram na noite, trazendo a promessa de um novo amanhecer, um amanhecer repleto de força, libertação e, sobretudo, amor. Mariana e sua mãe, juntas, estavam prontas para reescrever o legado da família.
O passado poderia ser pesado, mas o amor que agora compartilhavam era mais forte que qualquer corrente, e elas davam os primeiros passos em direção a um futuro onde a liberdade reinaria absoluta. Agora é sua vez de quebrar as correntes que te prendem. Se você sentiu a força dessa história e deseja mais momentos como este, você precisa se inscrever agora no canal. Assim, não perderá as próximas histórias emocionais que vão tocar seu coração. E não esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas que precisam ouvir. Comente suas reações e teorias sobre este final surpreendente e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio a histórias que inspiram. Vamos juntos nessa jornada.